E aí, pessoal, vamos fazer uma relação aqui para vocês sobre como a saúde do seu intestino pode ter relação com a sua gordura no fígado, também conhecida como esteatose hepática. Vamos lá que você está fazendo o seu check-up, você fez primeiro um exame laboratorial, teve alterações no seu TGO, alterações no seu TGP, alterações na sua fosfatase alcalina, no seu GGT, bilirrubinas. E aí seu médico falou que talvez seja interessante você fazer uma ultrassonografia de abdômen total para fazer um exame de imagem. E lá no exame de imagem você detectou que você tem uma esteatose hepática ou uma gordura no fígado que envolve em diversos graus. E aí, às vezes, como tratamento, você vai lá e trata a gordura no seu fígado. Será que talvez essa seja a melhor intervenção ou você está simplesmente tratando uma possível consequência sem realmente afetar a causa desse problema? Então aqui a minha ideia é mostrar para vocês uma relação de como a saúde do seu intestino, especificamente do seu microbioma, microbiota intestinal, consegue influenciar aí a presença de gordura no seu fígado. Então, só para a gente entender mais ou menos um dos mecanismos, existem diversos, mas normalmente quando você tem uma esteatose hepática, também conhecida como gordura no fígado, você tem normalmente algumas alterações metabólicas que conseguem favorecer o acúmulo de gordura nesse órgão. Então você tem, por exemplo, uma alteração na beta-oxidação. Esse acúmulo de gordura a nível hepático, a nível do seu fígado, começa a provocar um processo que nós conhecemos como lipotoxicidade. Lipo de gordura e toxicidade, que é algo tóxico. E essa lipotoxicidade, de uma maneira crônica, de uma maneira frequente, pode levar a cascatas inflamatórias, pode levar casos de estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo faz a elevação de espécies reativas de oxigênio, conhecida como ROS, que é uma tradução para falar que o seu corpo está estressado internamente, desde que desequilibrado, e começa a causar alguns prejuízos em algumas organelas do seu corpo. Uma delas, por exemplo, é a mitocôndria, e quando você tem disfunção mitocondrial, você estimula mais a produção desse estresse, estimula mais a produção dessa inflamação e fica algo crônico, induzindo cada vez mais o acúmulo dessa gordura no fígado, porque você vai alterando esse metabolismo que você tem. Você quebra o equilíbrio, a homeostasia. Então, para mostrar que existe evidência científica mostrando uma relação de como a saúde intestinal consegue afetar esse órgão, o seu fígado, mostro aqui um esquema, não vou falar de todas, senão vai ficar um vídeo extremamente cansativo, teórico, e nem todos irão gostar, mas ao longo do vídeo eu vou mostrar para vocês a referência caso vocês queiram ler na íntegra, já que é um artigo aberto. Mas ele fala que basicamente o seu intestino, quando você tem um estado de desbiose intestinal, um desequilíbrio nas bactérias residentes no seu intestino, você pode ter alguns mecanismos que podem provocar o acúmulo de gordura hepática. Ele dividiu em três, que foi alterações em mecanismos metabólicos, imunológicos e os metabólitos derivados lá das bactérias intestinais. Então ele fala, por exemplo, que uma disbiose, um desequilíbrio na saúde do seu intestino pode causar uma resistência à insulina. A resistência à insulina pode causar, por exemplo, o acúmulo de gordura no fígado. Alterações em genes que vão estimular o aumento, o acúmulo de gordura corporal também no seu fígado, da mesma maneira que ele vai reduzir genes que vão favorecer a quebra dessa gordura, a beta-oxidação. Reduz marcadores antioxidantes, da mesma maneira que aumenta o estresse oxidativo. Reduz toda a cascata imunológico e por aí vai, tá bom? Então vou descrever algum desses mecanismos para não simplesmente ficar citando e talvez facilite a questão do entendimento. Então, um que eu posso citar, por exemplo, é relacionado sobre o estresse oxidativo. Foi dito, por exemplo, anteriormente, que quando você tem um estado de esteatose, um estado de gordura no seu fígado, tem uma relação com o aumento de espécies reativas de oxigênio que nós conhecemos como ROS. Isso induz o aumento de estresse oxidativo. Quando você tem ele de uma maneira generalizada, sem controle algum, olha o nome aqui, pessoal, estresse oxidativo. Então você quer caprichar, você quer induzir o seu corpo a produzir componentes que reduzem esse estresse. Então, se ele é oxidativo, você produz um
antioxidante para reduzir essa oxidação. Então, antioxidante reduz o estresse oxidativo por neutralizar esses rosas, espécies reativas de oxigênio. Então, um famoso antioxidante que você tem no seu corpo é a glutationa. E a glutationa, para ser produzido, porque não existe almoço de graça no seu corpo, para uma molécula ser produzida, você precisa de substrato, e um dos substratos para fazer glutationa é a glicina. Então você eleva os níveis de glicina, produz glutationa, eleva a capacidade antioxidante e reduz, por exemplo, esse estresse oxidativo que, consequentemente, então, vai reduzir aqueles danos metabólicos e melhorar a homeostasia do seu corpo, o equilíbrio do seu corpo. Só que quando você tem uma inflamação intestinal, quando você tem uma desbiose, um desequilíbrio na saúde do seu intestino, você tem consequentemente menor migração de glicina para fazer glutationa. É como se ela ficasse retida lá no seu intestino. Então, se você tem menos substrato, você produz menos glutationa. Se você produz menos glutationa, você produz menos antioxidante. E se você tem menos antioxidante, você tem mais estresse oxidativo. E se você tem mais estresse oxidativo de uma maneira generalizada, consequentemente, então você vai induzir um aumento de uma inflamação sistêmica e vai favorecer o acúmulo, por exemplo, de gordura no seu fígado, causando uma esteatose, tendo como casualidade, por exemplo, uma inflamação intestinal. Então, vamos falar um pouco mais do intestino para não ficar sempre jogando informação. Então, trago para vocês aqui o seu sistema digestivo, que nós temos aqui a boca, você tem seu esôfago, você tem seu estômago, aí você tem o seu intestino delgado, duodeno, jejum, ilho, aí entra no seu intestino grosso, que a gente tem o cólon ascendente, o transverso, o descendente, o sigmoide, o reto e o ânus, tá? Vamos dar um zoom, pessoal, aqui no seu intestino, já que é a área de foco do vídeo de hoje. E lá no seu intestino, na parede dele, nós temos como se fossem células dessa maneira, que se a gente está falando do seu intestino delgado, estamos falando de uma célula conhecida como enterócito. Então vamos entrar lá dentro do seu intestino. Então imagina que você está no seu intestino, aqui a parede do seu intestino formado por enterócito, tanto na parte superior como na parte inferior. Acima desse enterócito, você tem como se fosse uma camada de muco protetor que nós conhecemos como mucina, da mesma maneira que você tem bilhões e bilhões de bactérias que residem lá no seu intestino. Você tem bilhares, multimilhares aí de bactérias que residem lá. E aí vamos supor, por exemplo, que você come alguma coisa que não está te fazendo bem, alguma coisa que tem como se fosse um patógeno, alguma coisa prejudicial ao seu corpo. Seu corpo está sempre em alerta e o seu intestino é principalmente o primeiro órgão de defesa para evitar com que essas tranqueiras aí caiam lá no seu sangue e te façam mal. Então, quando eles enxergam alguma coisa que pode ser potencialmente prejudicial para vocês, eles começam a atacar. As bactérias que residem lá no seu intestino falam assim, irmão, vem para cá que eu vou acabar com você. E começa a atacar e começa a reduzir, degradar e destruir completamente esse patógeno, esse órgão, essa molécula agressora e gera novamente um equilíbrio. Você está salvo, você está tranquilo. Agora vamos imaginar um outro cenário. Um cenário que você tem alguma inflamação intestinal, que você tem prejuízos na integridade do seu intestino, que você tem um estado, por exemplo, de disbiose intestinal, seja qualitativa, seja quantitativa, e você já não tem aquele muco protetor, você já não tem uma diversidade bacteriana, e lá o seu enterócito ele não está íntegro, ele não está grudadinho, ele está mais espaçado, está num processo, por exemplo, de leaky gut que aumenta essa permeabilidade, deixa ele bem furadinho. Consequentemente, você vai reduzir o seu órgão potencial de defesa. Então, vamos imaginar o mesmo cenário agora nessa situação, que você comeu alguma coisa ou você tem a presença de um patógeno, de algum metabólito agressor. Seu corpo, mesmo frustrado, ele fala assim: eu vou tentar acabar com isso. E tenta ficar acabando lá com as bactérias para digerir, para degradar essa molécula.
Só que às vezes ele perde, às vezes ele não tem poder suficiente para conseguir digerir e degradar esse patógeno. O que vai acontecer? O patógeno, vamos dizer, ganha a luta e começa, por exemplo, a migrar por dentro do seu intestino. Ele fala: opa, vou entrar aqui que aqui parece confortável. Começa a entrar no seu intestino e o que tem atrás do intestino, pessoal? O seu sangue. O seu intestino é o que liga, né, o seu sangue para os nutrientes caírem, desembocarem lá no seu sangue, e agora você tem acesso ao corpo total. O seu patógeno, esse órgão agressor, tem acesso a todo o seu corpo agora. Agora ele foi realmente absorvido. Só que quando ele está lá no sangue, você tem um outro órgão protetor além do intestino, que é o seu fígado. Fala assim: putz, intestino, tá ruim a situação aí? Joga para mim, deixa que eu resolvo. E começa a resolver, e começa a produzir um monte de molécula, por exemplo, antioxidante, para reduzir essa inflamação, para reduzir esse patógeno e elimina ele. Agora imagina isso de uma maneira crônica. Seu intestino já está debilitado e aí seu fígado tem que ficar resolvendo o BO, resolvendo. Vai chegar um momento que ele vai ficar lesionado, que ele vai ficar cansado. Consequentemente, o seu patógeno fica lá vivão. Aquele órgão agressor, aquele metabólito agressor, está vivo lá na circulação. O que acontece nessa situação? Ele começa, por exemplo, a ativar alguns tipos de célula, por exemplo, a nível hepático, que nós conhecemos como células de Kupfer. E essas células de Kupfer podem induzir um aumento de uma inflamação sistêmica, gera citocina inflamatória. Então, seu corpo agora está inteiro inflamado. E quando você tem inflamação, já falamos aqui, se aumenta a inflamação sistêmica, se aumenta o estresse oxidativo, você tem alteração nos metabólitos, no seu metabolismo de maneira geral e favorece, por exemplo, o acúmulo de gordura no seu fígado. Tudo às vezes sendo ocasionado por uma alteração, às vezes intestinal. Não estou falando que o intestino é a única causa, mas a ideia do vídeo é mostrar que talvez tratando o seu intestino você consiga reduzir uma esteatose hepática. Então, eu fiquei falando bastante sobre patógeno, né? Sobre essa molécula que chega lá, que você come, que te faz mal. Mas é só você comendo alguma coisa que pode te fazer mal, que pode ter essa migração lá para o seu sangue. No seu intestino, pessoal, você tem bactérias boas e bactérias ruins. Normalmente, nem todas as bactérias boas nós conhecemos como bactérias gram-positivas e as ruinzinhas como bactérias gram-negativas. Então, a boazinha está aqui em amarelo e a ruinzinha está aqui em rosa. Então, quando a gente pensa na bactéria ruim, numa bactéria gram-negativa, normalmente na camada dela, o que envolta ela, é uma molécula que nós conhecemos como LPS, que a gente chama de lipopolissacarídeo. E esse LPS é altamente inflamatório. Ele pode ser aquele nosso metabólito agressor, o nosso patógeno, por exemplo. Então vamos imaginar lá naquele seu intestino que está completamente aí um prejuízo na saúde intestinal, todo furado, todo permeável, sem a camada de mucina, e você tem uma disbiose aqui, por exemplo, um aumento principalmente quantitativo de bactérias ruins, de bactérias gram-negativas, que tem em volta dele essa aura aqui vermelha, que tem uma relação com o aumento de LPS. O que começa a acontecer? Esse LPS ele começa a migrar, a passar por dentro do seu intestino, e quando começa a passar por dentro do seu intestino, começa a levar, migrar LPS lá para sua circulação, que vai ativar lá o seu fígado, as células de Kupfer, causando uma inflamação crônica. Às vezes você faz, por exemplo, uma colonoscopia e você é diagnosticado com uma inflamação de baixo grau. Isso às vezes é o que pode estar acontecendo, o aumento de bactérias gram-negativas com LPS que aumenta essa inflamação sistêmica. E elevando a inflamação, elevando o estresse oxidativo, você pode chegar no nosso tema do vídeo, que é elevar, por exemplo, o acúmulo de gordura no seu fígado. Tá bom? Seja, por exemplo, pela ativação das células de Kupfer anteriormente citadas. Então aqui trago para vocês alguns mecanismos por trás que podem
causar, né, essa relação do seu intestino com o seu fígado. Caso você queira saber sobre outras relacionadas sobre como uma resistência à insulina induzida pelo microbioma pode causar, por exemplo, uma gordura no fígado, tá aqui um artigo bacana de 2022 da Biomedicine para vocês lerem, caso vocês queiram, tá bom? Eu sei que não é necessariamente o tema do vídeo, porque a minha meta era simplesmente fazer uma relação, mas muitos falaram, beleza, Ciro, eu entendi. Mas como é que eu resolvo, né? Como é que eu faço para resolver então a saúde intestinal? Então aqui eu vou passar de uma maneira bem rápida, já que não é o tema do vídeo, para não deixar mais longo, já são aí 15 minutos de vídeo. Mas quando eu falei que tem as bactérias boas no seu intestino, elas residem lá. E essas bactérias boas, elas gostam, elas se alimentam principalmente de fibras, de frutas, de verduras, de legumes. Não, peraí, Ciro. Você está 15 minutos falando para mim para chegar na conclusão que você tem que comer fruta, verdura e legume? É, fruta, verdura e legume. Agora eu estou explicando por que você tem que comer. Às vezes eu consigo te convencer. Então imagina que você está lá no seu intestino e aí você... perdão. Você tem essas bactériazinhas. E aí você começa a consumir mais frutas, mais verduras, mais legumes, fontes de fibra. Quando você começa a comer essas bactérias aqui, elas conseguem produzir metabólitos, que a gente conhece como SCFA ou ácidos graxos de cadeia curta, em específico, por exemplo, o butirato. Isso produz uma coisa que a gente chama de peptídeos antimicrobianos. E esse AMP, ele consegue reduzir, ele consegue matar aquele monte de bactéria ruim que tem, por exemplo, LPS, que poderia migrar e causar essa inflamação. Então vamos imaginar, por exemplo, lá no seu intestino. Quando você chega, por exemplo, lá no seu intestino, aqui está o seu intestino. Imagina que ele está lá mal contaminado, cheio de bactéria ruim, cheio de LPS, por exemplo, uma inflamação crônica acontecendo. Mas você ainda tem bactérias boazinhas lá presentes no seu intestino. E você começou a comer melhor, você começou a comer fruta, verdura, legumes, não necessariamente alimentos integrais, mas retirou todo aquele monte de ultraprocessado que é só tranqueiro, um monte de açúcar, um monte de gordura vegetal, por exemplo, induzida. O que que acontece? Quando você tem esse monte de fruta, verdura e legume, essa bactéria ruim fala assim: ah, isso eu não quero comer não. E essa bactéria boa, mesmo ela em pequena quantidade, ela fala: opa, é minha oportunidade. E começa a comer, começa a comer, começa a comer. E quando começa a comer, começa a proliferar, começa a crescer e começa comendo mais e começa crescendo mais, a crescendo mais, até ela ter força suficiente para falar assim: opa, é bactéria ruim, agora é minha hora de brilhar, consigo combater você, consigo combater essa disbiose, e aí vai lá e começa a reduzir essa quantidade de bactéria ruim. Da mesma maneira também que ele já consegue, às vezes, favorecer novamente a integridade, começa a colar um intestino no outro, uma célula do enterócito no outro, para reduzir, por exemplo, que tem essa filtração, melhora toda a defesa, até que você crie novamente aquele ambiente que a gente quer, aquele ambiente protetor, com a mucina, com bactéria, com diversidade, tá bom? Então, essa é uma maneira que você pode fazer, fornecendo alimentos saudáveis, melhorando hábitos alimentares para conseguirem fornecer substratos para essas bactérias conseguirem se desenvolver. Outra coisa que você pode fazer também, pessoal, é simplesmente suplementar essas bactérias. As bactérias boas, também conhecidas como probióticos, ou seja, bactérias principalmente que vão trazer alguma questão de benefício para o seu organismo, você pode fazer essa suplementação. Então, você poderia auxiliar com lactobacilos, com bifidobactérias, com streptococcus, uma sugestão de uma fórmula, por exemplo, Lactobacillus acidófilos, lactis, casei, bifidobactéria bifidum, a bifidobactéria lactis. Coloquei uma potência, por exemplo, de 4 bilhões de cada uma, então totaliza 20 bilhões de bactérias. Aí você pode fazer, por exemplo, uma sugestão de uma formulação, de uma prescrição, que você toma, por exemplo, uma cápsula via oral antes de dormir. Ou seja, você maneja a sua alimentação, você melhora os substratos, da mesma maneira também que você faz a suplementação de probióticos, você atua de duas variáveis. Ou você pode comprar produtos prontos. Trago aqui um exemplo, por exemplo, um complexo probiótico que também tem lactobacilos e bifidobactérias. Ou você pode simplesmente trabalhar com
alimentos para essas bactérias. Eu não falei que são fontes de fibras, que eles gostam principalmente de fibra? Então você pode trabalhar com prebióticos, com fruto-óligosacarídeos, né, com a inulina. Então trago, por exemplo, da Essential Nutrition Fiber Lift, que tem FOS, ou até mesmo novamente da Oficial Pharma, outro exemplo que pode tratar e auxiliar nesse manejo, ou seja, você melhora a sua alimentação, você fornece a bactéria, e além de fornecer a bactéria, você vai fornecer mais fibras para o crescimento dessas bactérias. Ou você pode, por exemplo, trabalhar com aqueles metabólitos que são produzidos depois que essas bactérias ingerem essas fibras, que nós conhecemos como, por exemplo, paraprobióticos, que são os biomamps, que são os pedacinhos dessas bactérias, que elas vão morrendo, e quando elas vão morrendo, elas geram esse MAMP, né? E esse MAMP ela gera o AMP, que é o peptídeo antimicrobiano, que vai conseguir reduzir e neutralizar esse monte de coisa. Então você pega lá biomamp de bifidobactéria bifidum, lácteos, acidófilos e por aí vai. Uma dosagem, por exemplo, de 70 miligramas, ou compra um produto pronto. Então aqui é só para mostrar uma relação para vocês e um possível tratamento, tá? Então às vezes o pessoal pensa só na questão de tratar o sintoma, tentando resolver, por exemplo, a gordura hepática, sem necessariamente tratar uma possível casualidade, que é o seu intestino. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.